Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc! Senhoras e senhores, muito obrigado por sua audiência na Rádio Cavoc. Nós estamos começando a partir de agora a entrevista da semana com um convidado especial. Ele é amazonense da Gema, Manauara. Já trabalhou emprestando seus conhecimentos até para o Exército dos Estados Unidos da América. Ele já trabalhou em San Antônio, ele já prestou seus serviços para a OEA, Organização dos Estados Americanos, e até na África. Ele também já foi para lá. É um homem preparado demais. Aqui no Amazonas, ele comandou a Zona Franca de Manaus, Suframa, numa época que a Suframa, meu Deus do céu, era indicação política de um lado, comprometimentos complicados do outro. E aí o presidente Jair Bolsonaro disse: só tem uma pessoa para resolver isso, lá naquela autarquia tão importante federal, não só para o Amazonas, como para outros estados do norte também, que é o Coronel Menezes. E quando eu falo presidente Bolsonaro, eu lembro que o nosso entrevistado, ele é mais que amigo pessoal do presidente da República. Você já imaginou o peso que isso tem para um estado cheio de problemas como o nosso, que é o Amazonas? Por isso que nós recebemos com muita alegria o senhor Coronel Alfredo Menezes. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Cavoc. Muito obrigado, Patrick. É uma satisfação muito grande estar aqui com você e também com todos os ouvintes da Rádio Cavoc, né? Vocês que estão fazendo um trabalho espetacular, e nos colocarmos aqui à sua disposição e dos ouvintes também para que a gente possa dialogar e conversarmos um pouco sobre o nosso estado. Coronel Menezes, quando a gente fala em política, né, a gente esquece de um assunto muito importante, de que tem que ter pessoas preparadas na política. E eu comecei falando sobre o senhor, que até no Exército dos Estados Unidos o senhor já prestou os seus serviços. Eu queria que o senhor colocasse em rápidas palavras como é que foi a sua passagem por Nova York e por outros estados também dos Estados Unidos. Patrick, uma coisa que eu aprendi nas Forças Armadas, né, é exercitar os valores. A gente sai de casa, vem de uma origem muito humilde, como você falou. Nasci aqui na Cachoeirinha, em Manaus. Meus pais, pessoas simples, como os seus também, que eu conheço a sua origem. E no Exército a gente aprende a valorizar, além da família, a meritocracia, a disciplina. Então essa meritocracia, aliada à disciplina, ela pode te levar aonde você nem imagina. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu era um bom estudante e tinha um perfil profissional assim, de um nível considerado dentro da instituição Exército Brasileiro, e eu fui escolhido, né, para trabalhar na Organização das Nações Unidas em Nova York. Lá passei 18 meses e eu prestava serviço lá num país africano que, de origem ou naquele momento socialista, estava vivendo um período de guerra, e eu fui lá prestar meus conhecimentos. Foi uma experiência muito boa, e o Exército faz isso, coloca o militar para servir fora do país, numa zona de conflito, para que nós possamos valorizar a guerra e nunca desejarmos ela para o nosso país. Então passei lá 18 meses, depois, posteriormente, passei 9 meses lá no Exército Americano trabalhando na área de aviação e logística, e após voltar ao Brasil e cursar o meu mestrado e doutorado, eu retornei aos Estados Unidos para trabalhar na Organização dos Estados Americanos em Washington, prestando meu serviço voltado para aqui uma zona de conflito que poucas pessoas conhecem no Brasil, que é a guerra entre o Peru e o Equador. E quando a gente, falando aqui da Amazônia, se tocarem fogo em algo na Amazônia, o mundo se revolta. Tem que ter alguém preparado, né, para saber como o mundo interpreta tudo isso, que nem sempre é tudo isso que se fala. Coronel Menezes, os seus detratores, a partir do momento que o senhor se tornou um pré-candidato ao Senado aqui pelo Amazonas, e é o único pré-candidato com o apoio do presidente Bolsonaro ao cargo de senador,
o senhor começou a ser vítima de muitas fake news. Muita gente colocando algo que não é verdade em nada, em absolutamente nada. Por isso eu pergunto ao senhor, como é que o senhor vê exatamente essas pessoas que são seus detratores dizendo, esse aí é um puxa-saco do presidente Bolsonaro. Como é que o senhor observa isso? Bem, em primeiro lugar, é a velha forma de se fazer política. Exatamente dessa maneira, esse continuismo que se tem, fruto de um grupo político que domina o nosso Estado há praticamente 40 anos, e que a maneira de se fazer política é desconstruindo a imagem dos concorrentes. Eu tenho um diferencial com relação à maioria dos políticos ou da liderança política no Estado, que você acabou de me dar a oportunidade de falar. É a formação acadêmica, porque hoje pouquíssimos políticos têm uma formação acadêmica tão completa como a minha e também fruto dessa formação acadêmica, uma forte realização profissional. Ou seja, eu passei no Exército Brasileiro, isso significa, para você que está me escutando, que eu sou administrador público, eu fui ordenador de despesa, eu conheço os processos, né? Empenho, liquidação, pagamento, o exercício da administração pública. Nós, militares, Patrick, fomos formados para exercê-la. Depois disso, eu fui gerente regional, né, diretor de um banco, de uma instituição financeira, o que pouca gente é. E, por último, né, eu fui superintendente da SUFRAMA. Então, formação acadêmica e profissional renomada. Tenho CPF limpo, não tenho nada no TCU, na CGU, minha ficha é limpa e eu não tenho as rejeições e as tramóias e as corrupções que os outros que fazem parte da política há muito tempo têm. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial. Agora, o que acontece numa nova forma de fazer política é exatamente colocar, fruto desse conhecimento, as nossas propostas que nós vamos conversar agora, as nossas bandeiras, e o nosso conhecimento, eu estou simplesmente... Qual é a minha intenção? Eu sou o único pré-candidato ao Senado pelo Amazonas. Eu quero trabalhar em prol dos amazonenses, gerando emprego e oportunidades, porém, ao lado do presidente Bolsonaro. E exatamente isso que nós não temos hoje na nossa bancada. Nós temos 3 senadores e 8 deputados federais, né? Vamos ser bem claros com relação a isso. Que não tem a sinergia suficiente para trabalhar ao lado do presidente em proveito do nosso Amazonas. Bom, eu lembro do senhor, enquanto superintendente da Zona Franca de Manaus, que nós que andamos pela nossa cidade com nossos veículos, mas a gente quando passa pela bola da SUFRAMA, quando passava pela bola da SUFRAMA, mas eram ondulações, dificuldades, problemas, e de repente na sua gestão, eu até entrevistei o senhor lá na bola da SUFRAMA, o senhor estava iniciando um trabalho por lá. E hoje você olha pela bola da SUFRAMA, na zona sul de Manaus, e vê um pavimento de concreto asfáltico que nunca tinha sido feito naquele local. Essa é a logística que o senhor estudou também e conhece? Com certeza. A minha formação no Exército Brasileiro, eu sou oficial de engenharia. Na cadeira que eu sentei, Patrick, 10 anos depois, sentou o ministro Tarcísio. E o engenheiro, explicando para os nossos ouvintes, é aquele profissional do Exército que trabalha na construção de estradas, portos, aeroportos, hidrovias, hospitais. Então, essa é a minha gênese. E ali você colocou muito bem, olha o que acontece, nós tínhamos uma verba pública há 8 anos e os grupos políticos aqui ficavam se debatendo que cada um queria colocar o seu apaniguado, o seu afilhado. E quem estava perdendo com isso? A própria estrutura do distrito, a própria estrutura da cidade, porque quando você tem buraco, infraestrutura de péssima qualidade, o custo fixo do teu produto, ele se eleva. E aí, né, em parceria com a Prefeitura de Manaus naquele momento, assim que eu assumi, nós fizemos realmente uma força-tarefa e toda a área do distrito foi realmente pavimentada com recurso que
estava 8 anos, recebemos na faixa de 150 milhões, mas porém 8 anos depois, no meu entendimento, esse recurso já estava num valor absoluto na faixa de 120 milhões. Olha quanto tempo a gente perdeu por causa de intrigas políticas. Pois é, e hoje a gente olha lá como foi bom o trabalho ali naquele entorno da rotatória da bola Francisco Pereira da Silva, que foi um deputado pelo Acre, que deu origem ao projeto que criou a Zona Franca de Manaus. Agora, falando em Zona Franca, o presidente Bolsonaro tomou uma atitude recentemente sobre o IPI, e aí vieram novamente alguns políticos a quem o senhor chama de fazer parte da velha política. E esses políticos, eles acabaram dizendo que não foi o senhor que arrumou coisa nenhuma, um encontro deles com o presidente Bolsonaro recentemente. Chegaram a usar até as redes sociais deles lá. Eu pergunto ao senhor, como é que foi esse episódio, na verdade? Vamos voltar novamente a essa velha forma de fazer política, uma forma mentirosa, uma forma em que esses atores políticos, essa liderança política, faz uma política suja para enganar o povo, no momento em que houve sim esse decreto, traria e traz alguns prejuízos a um segmento da Zona Franca, não é a todo o segmento, e eles, aproveitando o momento eleitoral, foram colocar para a população de que a Zona Franca estava morta, estava terminada, dando a entender aquelas pessoas, o nosso ouvinte mais simples, que no dia seguinte ia se dar um estalar de dedo e todo mundo ia embora. Então, essa é a velha forma de fazer política, né? O que é essa velha forma de fazer política, Patrick? Eu vou explicar aqui o que eu penso. É essa liderança que, por exemplo, deixou o nosso interior do estado nos últimos 350 anos sem hospitais com UTI. É essa velha forma de fazer política que praticamente não construiu nenhum outro segmento, nenhuma outra matriz econômica no nosso estado, a gente viu aí na pandemia, me desculpe, coronel, interromper, nenhum município do interior tinha sequer uma usina de oxigênio. Absolutamente nada, nenhuma UTI. Né? Estamos com 350 anos de Estado, muito mais do que isso. Essa velha forma de fazer política não construiu nenhuma outra matriz econômica, a não ser aquela que nós, militares, delineamos, né? Com a inspiração, né, do deputado que dá nome à nossa bola da Suframa, em 57, 10 anos depois, o presidente Castelo Branco implementou a Zona Franca e esse modelo perdura até hoje, mas está com 55 anos. Então, essa é a velha forma de fazer política. E que aparece aí numa CPI da Covid, que tem aí não sei quantas mil páginas que não serviram para nada, gasto de dinheiro público com baixa resolutividade. Então, o que na realidade aconteceu? Muito simples. Eu vejo assim, quando o presidente editou esse decreto, ele beneficiou, colocar para os nossos ouvintes, mais de 300 mil empresas no Brasil todo. E o segundo objetivo disso foi, ao você reduzir imposto, o empresário, no caso, né, principalmente do setor industrial, ele, por exemplo, se ele tivesse um produto que ele pagasse R$100 de imposto, ele iria pagar 75. Então, com esses 25 que ele teria de ganho, ele iria fazer o quê? Reinvestir na empresa, atrair novos empregos, as pessoas empregadas iriam comprar, você iria reaquecer a economia e, com isso, a economia brasileira, nesse momento, ela teria um outro ganho. Ponto. Essa foi a intenção desse decreto, porém, ela nos afetou em um segmento. E aí sim, quando você reage a isso de uma maneira como aconteceu, de uma maneira brutal, esses políticos xingaram o ministro Paulo Guedes de incompetente, outros xingaram o presidente, tá aí, a população vê os vídeos. Isso daí causou, claro, essa reação causou um atrito ainda maior do que vinha se acontecendo nos últimos, pelo menos 3 anos, com um presidente de bancada, né, que realmente não tem tato e não tem habilidade, que está indo para o confronto com o presidente a todo momento, que é a anta amazônica ou o capivara, e isso daí faz o quê? Quem perde com isso não é ele, é o Estado. E, paralelamente a todo esse jogo, eu liguei para o presidente, falei com ele e que nós íamos buscar uma solução serena e equilibrada. E assim nós fizemos, Patrick.
Exatamente isso. Enquanto nós vimos alguns atores políticos locais que não deveriam ser protagonistas desse processo, porque o protagonista desse processo chama-se governador do estado do Amazonas. Então nós assistimos a um outro ator querendo fazer a politicagem, ou seja, ligando para todo mundo, querendo ser o protagonista, e lamentavelmente, aí do lado lá desses políticos que fizeram esse terrorismo político, isso foi muito ruim. Fizeram documentos que, lamentavelmente, impediram de negociar isso num escalão mais estratégico. Por outro lado, o governador me ligou, né, buscou construir uma agenda com o presidente, o governador não assinou aquela carta que foi feita por esse grupo político aí que fez esse terrorismo, e o presidente houve por bem receber o governador, receber o Antônio Silva, que é o presidente da nossa FIAN, que representa naquele momento, né, o segmento mais importante, e nos recebeu para acompanharmos com o técnico, que foi o Nivaldo, técnico da Secretaria Estadual de Fazenda, juntamente que estava com interlocução com os técnicos do governo federal. E a presença também do nosso presidente de partido estadual do PL, que é o representante do presidente aqui, que é o Alfredo Nascimento. Então fomos recebidos, saiu de lá uma solução consensual e agora temos aí até o final do mês para reeditarmos novamente esse decreto. Foi uma solução que se chegou naquela mesa e toda essa interlocução, Patrick, ela foi feita dessa maneira que eu estou lhe falando. Não teve a participação nenhuma de bancada, até porque é o seguinte, esses da bancada que falaram que tiveram a participação estão mentindo, porque nós temos esses documentos e aí eu te pergunto e coloco para os nossos ouvintes, meu amigo, se esse político que disse que fez essa interlocução, por que ele não estava na mesa? Porque você não pode fazer o aniversário e se excluir da festa. Então, mais uma mentira deslavada para que possa tentar, assim, nos 50 minutos do segundo tempo, conquistar o voto da população com aquela falsa narrativa que esses camaradas vêm utilizando há muito tempo, né? De que estou defendendo o modelo. Então, nesse momento, eles não tiveram essa oportunidade. O povo está cansado, o povo não quer somente a defesa do modelo, mas o povo também quer a construção de outras alternativas que complementem a nossa economia. E tem um fato curioso que eu não estou ouvindo mais nenhum deles falar nada sobre isso. É algo interessante mesmo. O senhor mostrou os documentos, o senhor agendou a entrevista com o presidente, a reunião com o presidente, a partir do momento que o governador do estado do Amazonas, figura importante nesse processo, entrou em contato com o senhor. Então não foi via bancada. Nós estamos com a entrevista da semana aqui pela sua Rádio Cavoc, entrevistando o Coronel Menezes. Ele é pré-candidato ao Senado aqui pelo Amazonas e é o candidato do presidente Bolsonaro. O único candidato do presidente Bolsonaro ao Senado é ele. A gente vai para um breve intervalo comercial. Continue por aí, compartilhe, faça as suas perguntas. As informações estão aí na sua tela, no seu celular. Como você pode participar e até perguntar, fazer questionamentos ao nosso entrevistado, que é o Coronel Menezes. O intervalo é rapidinho, a gente volta já aqui na sua Rádio Cavoc. Se tá tudo bem, tá tudo Cavoc. Até já. Fala a verdade, dá vontade de dançar, né? Quando a gente vê essa música, quando a gente ouve essa música, mas dá vontade assim de dançar, dizer assim, que legal. É isso mesmo, e você está conosco, porque nós já estamos de volta no Entrevista da Semana, aqui na sua Rádio Cavoc, hoje, com a presença do pré-candidato ao Senado pelo Amazonas, Coronel Menezes, filiado ao PL, e que está conversando com a gente sobre vários assuntos. E, um detalhe, hein? Não está fugindo a nenhuma pergunta, não. Está respondendo a todas as perguntas. E falando nisso, Coronel Menezes, já de novo agradecendo ao senhor pela visita pessoalmente aqui na Rádio Cavoc, eu gostaria de saber como é que está a sua relação com o prefeito de Manaus, o prefeito Davi Almeida, que eu já lembro ao nosso seguidor, a nossa seguidora, que eu já ouvi com o presidente da República e o senhor do lado, o senhor que levou o prefeito Davi Almeida ao presidente também, como levou agora recentemente o governador também no caso do IPI. Então, qual é a sua relação com o atual prefeito de Manaus, o senhor Davi Almeida? Patrick, a minha relação com o prefeito é a melhor possível, né?
sempre tem sido uma relação respeitosa, tenho o maior respeito por ele, a gente tem conversado, entendeu? Então, me coloquei já à disposição da prefeitura. Nessas duas oportunidades que tivemos, conversamos, levamos ele até o presidente da República, posteriormente aos ministros, né, também, tanto ao ministro do Turismo quanto ao ministro do Desenvolvimento Regional. Então, até agora nós temos conversado e a nossa relação está muito boa. Essa é a realidade. Quer dizer, o senhor, a gente pode afirmar, coronel, que o senhor, mesmo não tendo cargo político, público, mas está agindo como se tivesse abrindo as portas até com o presidente da República para o prefeito de uma capital importante como é Manaus? Não, com certeza. Você sabe disso. Nós temos 5.570 municípios no Brasil, né? E, claro, eu como amazonense, com essa relação que a gente tem de confiança com o presidente e conhecendo as especificidades, as peculiaridades do meu estado e também da minha cidade, eu me coloco à disposição de todos, empresários, políticos, né, diversas lideranças, quando temos alguma demanda a levar para o presidente. Assim fizemos no caso do prefeito, e eu tenho uma relação com ele muito respeitosa. Tem algumas... recentemente, né, ele deu alguns passos que... vamos colocar assim, o governo federal discordava um pouco desses passos que ele deu. Mas não olhou com bons olhos? Não olhou com bons olhos. Tem a ver com a questão do IPI? Tem a ver com... Um deles tem a ver com a questão do IPI, o outro com a parte do passaporte sanitário, né? Nós conversamos com o prefeito e ele... Né, é uma discordância que tem com o governo federal. Nessa parte do IPI, lamentavelmente, né? Não sei, o protagonismo... Buscou o protagonismo quando era do governador, no nosso entendimento, e se aliou ali a figuras públicas que têm uma rejeição muito grande por parte do governo federal. Mas ele é um homem experiente, ele sabe o que está fazendo, né? Não pode ficar com esse papo de quero ajudar a cidade. Isso é papo furado, né? Então, cada um... a gente diz no linguajar popular, né? Quem coloca a corda no nosso pescoço somos nós mesmos, né? Então, exatamente isso. Mas a minha relação com ele é muito boa, sempre estamos conversando com relação ao futuro do nosso estado e às demandas. Por exemplo, também a gente pode colocar, hoje, se tirarmos uma fotografia hoje, né? Interessante a gente colocar que o próprio partido do prefeito lançou um candidato à presidência da República, que é exatamente o presidente do partido. Então isso tem que ser olhado também com um olhar aí pontual. O cara fala, não, é só brincadeirinha. Não, se fosse brincadeirinha, não, o partido não teria presidente da República. E se, por exemplo, isso continuar, né, se o teu partido tem candidato, você não pode votar num candidato do outro partido. Então, a gente tem que ter essa leitura, esse momento aí, olhar com muita serenidade. Mas, repito, a minha relação com ele é muito boa. Bom, então o senhor está afirmando que a sua relação com o prefeito de Manaus é muito boa, o senhor tem aberto espaço para a prefeitura de Manaus em nível federal, com ministros que podem se transformar com recursos vindos para o Amazonas. O senhor não tem medo de levar um banho de cuia, não? O senhor já deve ter escutado essa frase, esse ditado da nossa política, que são os banhos de cuia que muita gente leva, né? O que é o banho de cuia, Patrick, nesse caso? O que seria, por exemplo? Por exemplo, o senhor está dando todo o espaço, aproveitando a sua amizade com o presidente da República, sim, e daqui a pouco essas pessoas a quem o senhor abriu espaço lá na frente lhe darem uma rasteira política. Isso faz parte da política, né? Isso faz parte do jogo. Eu coloco para você que tudo que eu tenho feito é de boa fé. Por exemplo, algumas solicitações que tenho, a gente busca atender. Quando o presidente tem alguma dúvida sobre uma decisão que uma figura pública no Estado, que a gente tenha levado, tome, que seja, digamos assim, no momento com um pensamento divergente, a gente procura negociar isso e colocar e discutir
Mas, quando se mantém esse posicionamento, cada um responde por si. Ou seja, o senhor não faz pela figura do nome do prefeito, mas pela cidade de Manaus. Não, claro, é exatamente isso que eu quero colocar, né? A parte de partido e pessoas está muito abaixo daquilo que a gente quer para a cidade e para o nosso estado. Eu vejo que é por aí que nós temos que navegar e assim eu tenho me colocado à disposição e tenho tudo que tenho feito. O problema é o seguinte, cara, eu vou te explicar uma coisa que eu tenho aprendido na política, né? É o problema daquela foto lá em Brasília. Todo mundo quer participar da foto. Então, às vezes você, quando tem um problema político, adora isso, né? Ele não está preocupado com a resolutividade do problema. Ele não está preocupado com a solução do problema. Ele quer fazer uma foto com uma entourage ali, coloca A, B, C e fala, olha, eu estou participando aqui, estou preocupado. Mas vem cá, mas a solução do problema não é essa. Aí fala, mas isso não é um problema meu, eu estou fazendo a minha parte. Quer ficar bem na foto sem resolver nada. O problema. Então, isso daí é uma tônica local. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque, olha bem, nós temos problema de regularização fundiária, né, para desenvolvermos o setor primário, não vejo ninguém falando sobre isso. Nós temos problemas com relação à parte, né, agora que o Congresso está lá, a parte mineral, potássio, exploração em terra indígena, também não vi ninguém falar nisso. Nós temos questões que nós podemos avançar na área do turismo, também não vejo ninguém falar nisso. Então, ou seja, agora, ontem foi publicado pelo ministro Paulo Guedes, está no Diário Oficial da União, o resgate da nossa bioeconomia que começou na minha gestão na Suframa. E todo mundo da Suframa sabe disso, que nós corremos atrás da personalidade jurídica do CBA, que agora está recebendo isso. E aí o que vai acontecer? Aporte de recursos para pesquisa, desenvolvimento e inovação. O primeiro passo foi dado na minha gestão. Passo significativo para que isso que foi publicado ontem no Diário Oficial da União acontecesse. Só que isso daí dá um trabalho danado. E muitas vezes ninguém sabe. Vou te dar uma outra situação. Setor primário, extremamente importante para a economia de qualquer cidade, qualquer país. Eu digo, o que nós temos de programa do setor primário no estado? Projeto, nada. Nós desenhamos, e falo isso de cadeira e desafio alguém a me negar, o Distrito Agrobioindustrial de Rio Preto da Eva, em parceria com o governo do estado e uma secretaria que teve uma ação decisiva nisso do governo do estado, é a CEPLANT, que quero aqui destacar o trabalho do Jório, que é o secretário. Nós desenhamos isso porque entendemos que lá em Rio Preto tem todas as condições favoráveis para que a gente possa criar também uma área de indústria na parte do setor primário. Por quê? Traduzindo isso para os nossos ouvintes, é como se você plantasse a banana, vende a R$1, a gente manda essa banana para São Paulo, o cara coloca uma embalagem e devolve para a gente a 10. Então, peraí, por que a gente não pode fazer embalagem aqui? É exatamente disso que eu estou falando. E esse projeto, falei agora com o governador, o governo federal está cedendo mais de 1 milhão de hectares para que ele seja implementado. Então, foi iniciativa nossa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tá? O que o Estado precisa é de resolutividade e não de foto. Muito bem. O CBA, citado pelo nosso entrevistado, Coronel Menezes, é o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Durante alguns anos, o CBA ficou conhecido como um elefante branco. Não tinha nem CPF, podemos assim colocar. Isso aí. Não tinha nem CPF. E foi através de um trabalho árduo no atual governo federal que agora o CBA já tem o que a gente pode chamar de CPF. Já é uma entidade jurídica, constituída, pode resolver muitas situações. E o governador Wilson Lima? Como é que está o relacionamento do senhor com ele? A minha relação com ele também é a melhor possível, respeitosa. E eu quero dizer para você aqui assim, não é em primeira mão, porque eu sempre falo isso. Eu só não converso com duas figuras políticas no estado. Quem são? A Anta Amazônica, que é o cara de Capivara, e o cara de Catita. Não adianta, eu não sento para conversar porque nós não vamos ganhar nada. Mas, Coronel Menezes, quem é o senador, cara de Capivara? É o senador da Maus Caminhos, né? Eu não converso porque não tem nada a ganhar. Nada, absolutamente nada.
Você quer ver vou te dar um exemplo. É um camarada que não gosta do estado, não gosta do interior. Eu vou explicar por que não gosta do interior, porque não é caboclo como a gente, Patrick. Eu percorri agora 18 municípios do Alto Rio Negro e Alto Solimões. Eu fiz isso em 8 dias. Em todos os municípios eu perguntei o seguinte, vem cá, o senador atual que está concorrendo à reeleição nos últimos 7 anos, porque esse ano, 2022, é o 8º ano dele de mandato. Quantas vezes ele teve nos últimos 7 anos aqui nesse município? Nos 18 municípios que eu passei, ele não foi nenhuma vez. Então, um cara desse não gosta do interior, não gosta do meu estado, não gosta do Ribeirinho. Ele faz o seguinte, ele chama o prefeito, leva ali para um local ali chamado num tal de Efigênio Salles, onde ele tem um bunker e faz as negociatas dele lá. Mas ele não vai lá, ele não vê o sofrimento do cara na beira do rio, ele não vê que o município não tem um porto que precisa ser melhorado, entendeu? Ele não sente a dificuldade da maioria da população que não tem internet. Quando tu tá aqui sem sentir, é uma coisa, mas quando tu tá lá e tu tá sentindo, é outra. Por isso que eu digo que não gosta do interior do estado, ele não gosta do homem amazônico, entendeu? Esse aí é o cara de Capivara. Cara de Capivara, é o anti-amazônico. Claro, é o Amazize, que vem para a reeleição, entendeu? Vem para a reeleição. Então, um camarada desse, e o que ele fez de produtivo nesse período? Nada! Absolutamente nada. Foi presidir uma CPI do circo que não deu em absolutamente nada, né? Quem tinha que investigar, que era aquele consórcio do Nordeste por articulação política, onde tem alguma coisa que o pessoal está fazendo agora e está aparecendo, ele não chamou, queria atacar pessoas do Estado e usou a CPI para isso. Simples assim, dessa maneira. Parabenizo aqui o nobre deputado Fausto Silva, que foi um gigante. Fausto Júnior. Fausto Júnior. Deputado estadual de primeiro mandato. Que foi um gigante, foi um Davi na frente de um Golias da corrupção. Simplesmente assim, simples dessa maneira, né? E o cara de Catita, que é parceiro dele, cara pô. De Catita, cara de Catita, que é esse vice-presidente da Câmara aí. Da Câmara Federal? Da Câmara Federal, que é o Marcelo Ramos. O senhor também não senta com ele, não conversa com ele? Se eu tiver sentado com esse camarada é porque pode apartar que é briga. Isso daí é inegável. Agora, qualquer outra pessoa, político, entendeu? Eu converso sem problema nenhum, seja de esquerda, de direita, de centro, de extrema, não tem problema nenhum. Com esses dois, a gente não tem conversa, por quê? Porque não vai ganhar nada, entendeu? É aquele mimimi danado que não leva a nada e a gente quer distância exatamente dos maus caminhos. Nós queremos, sim, buscar os bons caminhos. É por isso que nós estamos ingressando na política para que a gente possa também dar a nossa contribuição e oxigenar esse segmento que precisa de sangue novo. Bem, a Rádio Cavoc aproveita para abrir o mesmo espaço para o senador Omar Aziz e também para o deputado federal Marcelo Ramos. Os senhores foram citados aqui e estão convidados a participar do nosso programa com o mesmo tempo dedicado ao Coronel Menezes. Bom, a gente quer agradecer a sua participação, Coronel Menezes, mas antes pedir para o senhor enumerar alguns projetos que o senhor tenha que vão nortear aí a sua candidatura, que o senhor já citou a sua preocupação em relação à biotecnologia, poxa, afinal estamos na Amazônia, a questão dos ramais também, o que mais o senhor tem como proposta? Bem, vamos lá. Então, primeiramente, eu vou te dar o geral. A economia do estado do Amazonas, eu fui superintendente, sei disso, 85% ela está concentrada em Manaus por causa da Zona Franca. Por consequência disso, o que aconteceu? A gente esqueceu o interior do estado. O interior do estado são 61 municípios que têm praticamente 15% do faturamento do estado. Então, nós temos que focar. Então, a minha bandeira é deixar o interior com um percentual, participando da economia do estado, tão pujante quanto a capital. E para isso, o que você tem que fazer? Infraestrutura, porto, aeroporto, hidrovia, rodovia e criar mecanismos para que a gente possa subsidiar ou ajudar aquele produtor a colocar o produto dele aqui na capital por um preço mais acessível. Então, isso daí o caminho é infraestrutura. Segundo lugar,
O Amazonas tem alguns nichos, por exemplo, o Alto Rio Negro e Alto Solimões é diferente do Madeira. Então, aqui na Foz do Madeira, nós temos aí a parte mineral. Então, a gente fala assim, olha, o potássio está com uma grande dificuldade, isso daí tem uma lei que faz assim ou que faz assado. A gente fala assim, vem cá, mas isso daí não é um futuro nosso? O mesmo cara que criou a lei, e se nós estivermos lá, nós podemos ajustar essa lei para que a gente possa se beneficiar dessa lei, que são os congressistas. Então, é exatamente o que está sendo feito agora. Então, nós temos que ter, sim, um viés da nossa economia no setor mineral. Lá no Madeira, outra coisa interessante, no setor mineral, por exemplo, hoje, a economia de Humaitá, Novo Aripuanã e Manicoré, quase 40% dela vem do garimpo ilegal. Poxa, se a gente sabe que o garimpo existe e é ilegal, por que a gente não o torna legal? Simples dessa maneira, então vamos ajustar a lei para isso, porque quando ele é ilegal, perde o governo federal, o estadual e o município. E tornar legal com a preocupação com o meio ambiente. Não, claro, deixando a floresta de pé. Ponto. Então, temos esse segmento. Outro, turismo. Nós não podemos abrir mão do turismo. Eu tive agora, recentemente, já pela enésima vez, lá em Novo Airão. Nós temos amazonenses, amazônicas que não conhecem Novo Airão, né? Temos lá pesca esportiva em Barcelos, que é outro nicho. Temos aqui em Presidente Figueiredo aí, as nossas cavernas ali. Resumo da ópera. Nós temos que criar condições para isso. E eu vou te falar uma coisa interessante. Nós não conseguimos desenvolver o interior sem portos e aeroportos. Não tem como. Então, o Estado ele tem que criar, por exemplo, uma secretaria, um órgão especializado para cuidar dos aeroportos no interior do Estado. Sabe por quê? O prefeito lá, e lamentavelmente, é muito difícil, não tem pessoas capacitadas na maioria dos municípios que possam ter uma interlocução diretamente, por exemplo, com a ANAC, diretamente com os órgãos de aviação. E por causa disso, as empresas aéreas não chegam naqueles municípios. Então, tudo isso são bandeiras nossas. Tá? E eu vou te falar assim, com carinho. Eu tenho uma atenção, eu quero sair do chavão da educação e da segurança, porque a segurança é a minha área, né? Educação, eu não cheguei até aqui sem ela. Então, eu quero sair um pouco disso, mas eu quero dizer o seguinte, eu vou defender a bandeira da saúde. Tem umas áreas aí, PCDs, temos pessoas que realmente precisam, nós temos que colocar mais UTIs lá em pelo menos um hospital em cada município polo de Calha de Rio. Então, é uma bandeira que eu encampei. Eu sempre, quando vou agora com o presidente, falei exatamente porque, olha, Patrick, sem saúde, né, não dá para a gente avançar. Nós temos que ter a saúde e temos que cuidar do povo exatamente na sua essência. Hoje eu li uma reportagem, 2 crianças se perderam aí no município, chegaram aqui totalmente desidratadas. 21 dias ficaram perdidas. 21 dias, eu vi ali a foto das 2. Estão em alto grau alto grau de desnutrição. Desnutrição. Então, veja bem, essa questão da aviação, e eu sou piloto, né? A gente entende bem, como eu sou piloto e também sou oficial de engenharia que mexe com infraestrutura, a gente sabe que isso é importante. Eu não vou nem citar os municípios. Tem 2 municípios que eu fui agora que eu parecia que estava em outro planeta, porque não tinha nem porto na cidade. E o município tinha mais de 50 anos. Então, por aí que nós vamos caminhar, né? E para fechar, nós não podemos admitir agora, eu quero concitar a população. Concitar significa o seguinte, trazer a reflexão do nosso ouvinte, que escolha neste ano políticos do nosso estado comprometido em criar alternativas complementares ao modelo econômico que nós temos, porque nós não podemos, o nosso modelo hoje ele tem 55 anos, então nós temos que saber que ele já está numa idadezinha avançada e que precisa de outros viés, outras matrizes econômicas e nós precisamos delas agora. Nós não podemos ficar postergando para a próxima eleição nem para a próxima. Então,
trabalhar nesse sentido de buscar alternativas, mas com resolutividade. Essas são as principais bandeiras que nós temos para o Senado Federal. Bom, Coronel Menezes, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio Cavoc. Eu já ia até me despedir, mas eu estou recebendo a informação da produção aqui da Rádio Cavoc, de que dentro do assunto que o senhor falou, daquela reunião que o senhor agendou com o presidente da República sobre o IPI, acaba de chegar a informação aqui na sua Rádio Cavoc, de que após reunião com o ministro Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil em Brasília, o governador do Amazonas, Wilson Lima, está cobrando celeridade na reedição do novo decreto que reduziu o IPI em 25% em todo o país para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. Essa notícia de agora, nesse momento, acaba de chegar para a gente. Vai dar nem tempo da gente colocar no nosso computador. Vou colocar agora no meu celular mesmo, porque a nossa produção já organizou isso. Ouça o que disse o governador. Nós estamos acompanhando junto à equipe do Ministério da Economia a construção da alteração do decreto sobre o IPI. Tive mais uma reunião hoje com o ministro Ciro Nogueira, onde coloquei a necessidade e a urgência que o Estado do Amazonas tem que esse decreto seja publicado, para que as empresas possam ter a tranquilidade, mas, sobretudo, que os trabalhadores possam ter a tranquilidade da garantia dos seus empregos. Bom, essa é a fala do governador, que já é reflexo daquela reunião com o presidente. Nessa reunião, Patrick, também para esclarecer aos nossos ouvintes também, ficou colocado um deadline, ou seja, um prazo, que esse decreto fosse reeditado até o dia 31 de março. Então, está dentro das perspectivas. E por que foi estipulado essa data? Porque os ajustes com relação aos produtos que têm os PPBs produzidos na Zona Franca, e os técnicos, tanto da Receita Federal quanto da Receita Estadual, estariam em conjunto para reeditar, reeditar o decreto, excluindo esses produtos, então que a redação fosse compatível e que pudesse abarcar todo esse universo de produtos. Então, o governador está em Brasília, eu estou sabendo, foi ontem para lá, e ele está fazendo o papel dele, ir lá e dar aquela espetada, aquela cobrada, né? E aí parabenizo ele aí pelo trabalho que tem feito, né? Nesse sentido aí, faz parte do jogo. Muito obrigado, Coronel Menezes, pré-candidato ao Senado com o apoio do presidente Jair Bolsonaro aqui pelo PL do Amazonas, e a gente espera muito em breve estar com o senhor novamente aqui na Rádio Cavoc. Obrigado, Patrick. Quero agradecer a você sempre pela fidalguia que nos recebe. Agradecer também a liderança, né, da Rádio Cavoc, na pessoa do Miltinho, na pessoa do Dr. Luiz Mário e a todos os componentes aqui da equipe técnica. Você sempre com perguntas muito inteligentes, e isso nos faz pensar, mas nós temos a nossa temática que eu sempre procuro falar a verdade, com muita serenidade, trazendo para os nossos ouvintes realmente aquilo que aconteceu. Então, que Deus nos abençoe a todos e que neste ano, que é um ano importante, né, novas mudanças, novas oportunidades, que a população do estado do Amazonas possa ter a sabedoria necessária para escolher aqueles candidatos que realmente irão construir um estado diferente. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. E você espere o próximo convidado na próxima entrevista da semana, aqui na sua Rádio Cavoc. Compartilhe, verifique lá os resultados da sua participação nas perguntas, todas elas vão ser repassadas ao Coronel Menezes e ele vai responder todos os questionamentos. Um grande abraço e até a próxima entrevista da semana aqui na Rádio Cavoc. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!